Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer um conteúdo diferente para vocês. Venho aqui gravar um vlog, algo que eu não estou acostumado a fazer. É o segundo vlog que eu gravo e o primeiro tinha um motivo muito evidente, que era uma estante que eu havia comprado e eu estava substituindo a antiga pela nova, que inclusive é essa que está aqui atrás de mim, certo? E hoje talvez vocês olhem e perguntem, poxa, mas qual o motivo desse vlog, Gustavo? Porque você não costuma trazer esse tipo de conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Então por que você está fazendo isso? E o motivo é muito claro para mim. Estamos começando agora o mês de junho, na realidade hoje, para ser mais preciso, é dia 6 de junho. Saiu hoje mesmo o vídeo depois de Auschwitz, a resenha aqui no canal. E eu estou começando a gravar esse conteúdo a partir de agora. E por quê? Porque eu quebrei meu braço. Se vocês assistirem a resenha, vocês vão observar isso. E eu já estou assim há aproximadamente 3 semanas. E a recuperação para esse tipo de lesão costuma durar de 6 a 7 semanas, aí varia bastante. A minha recuperação está caminhando de uma forma normal, pelo que o médico me informou. Eu espero o mais rápido possível poder voltar para as minhas atividades, mas por enquanto eu não posso. E isso que motivou esse conteúdo que eu estou começando a gravar hoje. Então vamos lá. Por que gravar isso? Porque basicamente minha vida antes da lesão consistia em 3 pilares. Primeiro, a questão de praticar atividades físicas. Segundo, a parte do estudo. E terceiro, a parte do trabalho, né? São as 3 atividades que eu praticava com mais regularidade. 2 dessas atividades tiveram que ser pausadas, que no caso é o trabalho e a atividade física, me restando apenas a leitura. No entanto, há um problema ainda na parte da leitura, porque eu sou destro e eu quebrei o meu braço direito. E isso faz com que eu não consiga anotar, eu não consiga escrever, ou seja, eu estou com dificuldade para estudar da forma que eu costumava fazer anteriormente, certo? Então, eu parei, pensei e falei, poxa, esse mês de junho eu vou fazer algo que eu nunca fiz, eu vou tirar o mês inteiro somente para ler ficção. Então, nesse vlog eu vou gravar a minha primeira semana, ou seja, hoje é dia 6, eu vou gravar mais ou menos, não vai ser uma regra, mas mais ou menos até o dia, sei lá, 12, 13 da semana que vem. E vamos ver como vai sendo. E durante isso eu vou ir mostrando para vocês alguns takes meu sobre os livros, lendo. Falar também alguns insights que eu tive durante a leitura. Nesse momento eu estou lendo O Sol é para Todos, da Harper Lee. Uma leitura que eu já estou chegando no final e que eu simplesmente fiquei apaixonado. Eu gostei demais desse livro. Superou todas as minhas expectativas. É um clássico e eu consigo entender completamente o porquê ele é tão relevante, né? Um livro que trata muito sobre questões raciais, mas isso numa perspectiva de uma criança inocente, pura, que está descobrindo como é a vida, está descobrindo como é o mundo. E a narrativa da Scout, ela é muito gostosa, ela é muito prazerosa. Então, é o primeiro livro que eu estou concluindo durante esse vlog. Na sequência eu provavelmente engatarei Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Vai ser a minha primeira leitura do autor. Eu vou ir conversando com vocês como está sendo a experiência. E talvez eu ainda pegue algum durante esse vlog. E no final eu vou conversar com vocês que ficarem até o final do vídeo, que são as pessoas que geralmente me acompanham há mais tempo, né? Ou a pessoa que chegou agora e gostou do conteúdo. Eu vou falar com vocês sobre a questão da leitura coletiva, que algumas pessoas já demonstraram interesse. Eu não vou falar agora no começo do vídeo, porque eu ainda estou trabalhando, certamente como vai ser e tudo mais. Mas eu vou começar a falar sobre isso nesse vlog também, certo? Então é isso, me acompanha aí, espero que vocês gostem do conteúdo. Enquanto vocês me veem aí no meu momento de leitura de O Sol é para Todos, eu gostaria de reforçar o aspecto que eu citei na primeira parte do vídeo sobre esse livro ser extremamente fluido e escrito de uma forma bem tranquila. Isso porque neste vídeo eu lerei ainda outros 2 livros, na realidade eu concluirei um e iniciarei outro. E nos 2 eu tive alguma dificuldade no começo da história, pegando o ritmo da narrativa só no decorrer dela. Já O Sol é para Todos ele já começa de uma forma bem fluida, sendo assim uma excelente porta de entrada para quem quer começar os clássicos. Passando aqui para atualizar vocês,
concluí a leitura do livro O Sol é para Todos, da Harper Lee. Gostei muito do livro, gostei bastante também do final. Eu não vou explicar a história, não vou trazer aqui uma síntese do que o livro trata, porque sairá uma resenha da obra no meu canal, então não há necessidade. Mas o que eu posso dizer sobre o final da obra é que eu gostei dele tanto quanto gostei de todo o livro. Do começo ao fim da história, a gente sempre está curioso para tentar entender o que vai acontecer, tentando saber qual vai ser o desfecho de determinado acontecimento. A história tem um enredo principal que a maioria das pessoas já sabe, é uma questão racial, mas mesmo quando essa questão é resolvida, ainda assim a história ela não é encerrada de forma abrupta, pelo contrário, acontece muitas coisas ainda após o encerramento da trama principal e são várias outras tramas que vão acontecendo. Então a gente sempre tem coisas passando pela nossa mente, a gente sempre tem questionamentos e curiosidade para saber aonde a vida da Scout vai ir, aonde a narrativa dela vai nos levar. Então gostei muito. E atualizando vocês, né? Já comecei a leitura de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Na realidade eu li a introdução do Rubens Azevedo. Gostei bastante da introdução que essa edição da Penguin tem, porque através dela nós já conseguimos entender um pouco a história do Dostoiévski. É claro que isso é passado de uma forma bem sintética, mas a gente vê o quanto foi complicada a vida dele, a trajetória dele. Então é bem complicado e dá para entender a partir daí qualquer texto do Dostoiévski que a gente venha a ler e vem acompanhado de algo meio sombrio, algo meio escuro, algo meio macabro, porque a vida dele realmente foi um pouco melancólica. Então isso meio que serviu de inspiração para ele compor vários de seus livros, né? Então já comecei a ler também a obra, eu li a introdução do Rubens, mas eu também já li umas 6, 7 páginas. Estou gostando da obra. E acredito que quem der uma oportunidade para esse livro vai gostar bastante também. No entanto, ele é extremamente antagônico ao que eu falei sobre o Sol é para Todos. Enquanto o Sol é para Todos é bem tranquilo de ler, esse livro dá de fato muito trabalho para quem não está acostumado, que é o meu caso. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso. No entanto, este é o tipo de livro que ele é tão incrível que ao terminar ele, você vai querer fazer outras leituras da mesma obra várias e várias vezes. Que é diferente, por exemplo, do Sol é para Todos. Porque o Sol é para Todos, pelo menos na minha percepção, eu li dessa vez e para mim se encerrou a leitura dele. Já Memórias do Subsolo, eu tenho certeza que eu irei ler novamente, justamente pela forma magnífica que o Dostoiévski escolhe cada uma das palavras que ele coloca dentro do livro para compor os seus enredos. Atualizando vocês sobre o andamento das leituras, terminei a primeira parte de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Lembrando que esse livro ele é constituído de 2 partes, então tem toda a parte de introdução ali, e aí a partir da página 19 começa a primeira parte do livro, que se chama Subsolo, e aí depois tem uma segunda parte, na qual eu vou adentrar a partir de agora, que se chama A Propósito da Neve Molhada. É isso mesmo, A Propósito da Neve Molhada, certo? E começa na página 73 e vai até o final da obra. Eu acredito que serão aproximadamente umas 100 páginas mais ou menos. E agora falando sobre como está sendo a minha experiência de leitura. E francamente eu poderia aqui dizer que está sendo uma maravilha, 100% tranquila, mas honestamente não está sendo bem assim. Por inexperiência minha com autores de literatura russa, principalmente clássica, né? Então, eu nunca li Turgenev, eu nunca li Dostoiévski. O meu único contato com literatura russa até hoje foi A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que é um livro muito mais tranquilo de ler do que Memórias do Subsolo, pelo menos na minha opinião, como primeiro contato. A Morte de Ivan Ilitch eu li tranquilamente, não tive dificuldade nenhuma. Esse aqui, o livro é muito bem escrito, a forma como Dostoiévski escreve, como ele se questiona durante a obra, é muito filosófica, é muito gostosa. No entanto, precisa haver muita concentração nas leituras. Tanto é que talvez vocês vejam os trechos passando e vocês vão ver que eu leio às vezes em voz alta, justamente para conseguir me concentrar melhor, certo? Porque o narrador de Memórias do Subsolo, ele é um pouco
questionável, ele se contradiz muitas vezes. Então, por exemplo, às vezes a história está discorrendo e ele fala, olha, é porque trabalhando eu sou uma pessoa muito má, eu sou cruel. Aí do nada, tipo, passa algumas páginas, ele fala, olha, eu menti pra vocês, eu não sou tão cruel assim. Eu tento ser, mas eu não consigo. Eu já busquei ser mal, mas dentro de mim há bondade. Então, ele fica se contradizendo, ele faz vários questionamentos, levanta questões muito interessantes. Inclusive, eu tive muita dificuldade no começo, depois eu fui pegando tranco. E nos últimos 4, 5 capítulos, eu consegui focar um pouco melhor. E inclusive os primeiros 2, 3 capítulos eu li umas 2 vezes, tá? Só para vocês saberem. O que inclusive eu acho uma ótima alternativa. É isso, né? Vlog é isso, é em tempo real, moto passando, faz parte da vida. E aí, dentre esses últimos trechos, né, que foi a parte que eu consegui realmente absorver muito mais do conteúdo, eu queria compartilhar com vocês uma parte que eu achei bem interessante, que se encontra na página 70 dessa edição da Penguin, tá? Nas memórias de qualquer pessoa existem coisas que ela não revela para todo mundo, só para os amigos. Existem memórias que ela não revela nem para os amigos, mas só para si. E mesmo assim em segredo. No entanto, existem também, afinal, memórias que as pessoas temem revelar até para si. E qualquer pessoa respeitável acumula um bocado de coisas desse tipo. Eu achei muito interessante, porque me lembrou bastante um amigo que eu tenho que se chama Leandro, ele é psicólogo, e tem um pensador já um pouco mais moderno do que o Dostoiévski, né? Que fala que dentro da psicologia, né, as pessoas elas têm 3 eus, que é o eu público, o eu privado e o eu secreto. E o Dostoiévski vai completamente nessa linha, né? Existem coisas que nós revelamos para os nossos amigos, tem coisas que nós revelamos para a sociedade e tem coisas que nós temos vergonha de revelar até para nós mesmos, né? Então, eu achei bem interessante esse questionamento aqui no finalzinho da primeira parte, que são compostas de 11 capítulos. E é isso, pessoal. Vamos ir vendo aí como é que vai decorrer a leitura. Eu espero conseguir ter um grau de absorção ainda maior na segunda parte. E eu vou contando para vocês como está sendo a experiência, que na minha percepção está sendo bem legal, apesar de estar sendo também desafiadora, certo? Inclusive, na minha percepção, essa é justamente a grandeza do Dostoiévski. É justamente haver uma dificuldade, mas quanto mais você se esforça para ler, você consegue ver que tem uma mensagem muito impactante, muito profunda. Porque é um livro bem diferente da maioria dos livros escritos hoje em dia, né? E eu acho que aí está a grandeza dele, porque a obra se passa quase que 50% só na mente do narrador. Então, não é uma sucessão de acontecimentos expostos de forma cronológica. Não, na realidade, em muitos momentos o que nós vamos ter é o narrador pensando, poxa, se eu fizer isso acontece aquilo, mas eu poderia agir assim, mas não agir. E, enfim, são vários debates e a gente acaba se identificando, porque muitas coisas nas nossas vidas acontecem assim. Nós nos debatemos, nós ficamos pensando, e as coisas nunca acontecem como nós planejamos. E a história é exatamente assim neste livro. Estou gravando agora em uma quarta-feira e trago novidades. Eu estou muito feliz porque a leitura do Dostoiévski está deslanchando muito bem agora. Esse é o livro, né? Só para lembrar, Memórias do Subsolo. Inicialmente, como eu havia compartilhado, eu tive bastante dificuldade quando eu comecei a ler o livro. Mas eu acho que se deve principalmente ao fato de o livro ser organizado em 2 partes, e a primeira parte eu realmente acho que ela é um pouco mais confusa, principalmente para alguém que não está acostumado com literatura russa, e acredito que isso também serve para pessoas que não estão acostumadas a ler clássicos, né? Porque a primeira parte ela basicamente vai trazer reflexões de um narrador que não se apresenta, não passa basicamente nada sobre quem ele é. Ele simplesmente vai descrevendo a forma como ele vê o mundo, e sim, uma forma já bem pesada e inclusive extremamente contraditória. Mas na segunda parte, a primeira parte se chama Subsolo, a segunda parte se chama A Propósito da Neve Molhada.
Nessa segunda parte, que inclusive é a maior do livro, aí a história já é mais cronológica. Ele não se apresenta dando o seu nome, mas ele passa muitas informações sobre a sua vida. Então ele fala, por exemplo, no começo da segunda parte que ele está com 24 anos, e a partir daí ele começa a contar alguns acontecimentos. E isso faz com que a gente consiga acompanhar melhor e entender melhor o narrador. Pelo menos foi a minha sensação enquanto uma pessoa que está tendo contato pela primeira vez com Dostoiévski. Beleza? Então isso é a minha percepção. Eu acredito que pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de leitura terão uma sensação bem parecida. E, enfim, como eu disse, a leitura deslanchou, está bem mais prazerosa agora. Inclusive, acho que é válido para as pessoas que lerem esse livro ler a primeira parte, ler a segunda parte e talvez tentar ler a primeira parte novamente após concluir a leitura. Talvez eu faça isso. E um outro ponto que eu queria destacar é que durante o vlog eu disse que a gente consegue entender o porquê os livros do Dostoiévski eles têm uma carga mais pesada quando a gente lê a introdução que tem nessa edição da Penguin, do Rubens Figueiredo, onde ele conta um pouco sobre a trajetória do autor, do Dostoiévski. E de fato, o livro, ele mesmo nesse momento mais fluido, ele ainda assim traz uma carga um pouco mais pesada. No entanto, no próximo take que vocês vão ver já já, eu vou narrar um trecho que se encontra na página 142, que é a antítese disso, né? Enquanto o livro ele de fato tem muitos mais momentos tristes do que felizes, tem uma parte que eu achei muito bonita. E eu vou compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. A ideia seria começar direto lendo o texto, no entanto meu gato Thomas apareceu para dar um alô. Então conheçam ele aí. Thomas, o mais parceiro e mais sem vergonha dos meus felinos. Agora sim, vamos para o trecho que se encontra na página 142. O amor do início do casamento vai acabar, é verdade. Mas aí virá um amor ainda melhor. Eles vão se unir pela alma. Todos os seus problemas vão ser resolvidos em comum. Não haverá segredo entre os dois. Aí virão os filhos, e mesmo os momentos mais difíceis parecerão uma felicidade. Basta amar e ser corajoso. Então, o trabalho também vai ser uma alegria, e se algum dia eles tiverem de abrir mão de sua comida para alimentar os filhos, também isso vai ser uma alegria. E, afinal, depois, os filhos vão amar você por isso. Quer dizer, você está poupando para si mesma. Os filhos crescem e você sente que é um exemplo para eles. Que você é um amparo para eles. E quando você morrer, os filhos vão guardar por toda a vida o sentimento e as ideias que você tinha, tal como receberam de você, e vão se comportar à sua imagem e semelhança. Após esse belo trecho do Dostoiévski, eu venho aqui comunicar que eu concluí a leitura de Memória do Subsolo. Gostei muito do livro. Na minha percepção, é aquele tipo de livro, e eu li poucos assim na minha vida, que você lê uma vez e muito provavelmente vai querer ler outras e outras e outras. Porque a linguagem é muito bonita, a harmonia no texto é incrível. É um livro que ele não prende pela surpresa, pela curiosidade, não. Ele prende de fato pela narrativa da história. Então é muito natural que eu queira reler esse livro outras vezes. Então, para qualquer pessoa que esteja vendo esse vlog e tenha vontade de ler esse livro, eu incentivo que vocês façam isso. De fato, em muitos momentos é complicado entender o narrador, ele é bem controverso de fato, mas quando engrena a leitura, aí o livro fica incrível. Aí você não se perde mais, aí você consegue entender completamente a mente maluca do narrador. E enfim, é isso, concluí a leitura, gostei muito. E eu havia dito no início do vídeo que eu concluiria a leitura do Só é para Todos, leria Memórias do Subsolo e provavelmente começaria alguma outra leitura, e de fato eu fiz isso. Comecei a ler O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, essa edição da Zahar, belíssima, né? Edição Pocket, muito bonito o trabalho gráfico. Estou na página 50, o livro tem mais de 600 páginas, então eu li pouquíssimo, não convém falar muito sobre o que o livro traz, porque a maior parte do que eu li são partes introdutórias falando sobre o Victor Hugo. E isso em si já é incrível,
um autor do século XIX, com participação, além da parte escrita, participação na política. Então, um autor bem interessante, que é muito curioso para entender mais sobre a história do Victor Hugo. Uma pessoa que nasceu com convicções monarquistas e foi mudando essa percepção dele do mundo, se tornando um republicanista. Uma pessoa bem ativa para lutar contra a pena de morte. Enfim, uma pessoa bem ativista e que me deixou bem curiosa para conhecê-lo melhor. Mas foi isso, essas foram as leituras deste vlog, espero que tenham gostado. E agora vamos ao que eu havia prometido, que é falar sobre a leitura coletiva. Este vídeo está sendo postado no dia 17 de junho e honestamente eu ainda não decidi qual livro nós usaremos para iniciar esse projeto de leitura coletiva aqui neste canal, mas eu queria pedir encarecidamente para que vocês me ajudem com isso, mandando sugestão em 3 canais diferentes. Primeiro, aqui nos comentários do YouTube, neste vídeo, então eu vou analisar em relação a comentários no YouTube deste vídeo aqui. O segundo canal que seria bem interessante também seria no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição, se chama Resenhando Nossa História, estará na descrição caso vocês queiram mandar por lá também. E eu também vou deixar o link do Telegram, o mesmo link inclusive que será realizada a leitura coletiva, as discussões. Então, nesse link eu sugiro que quem tem interesse de participar já clique, já entre nele. E pode mandar sugestão dos livros lá mesmo, se vocês acharem melhor. Então tem esses 3 canais para vocês mandarem sugestões, certo? Eu quero trazer aqui a definição de qual livro será trabalhado no dia 8 de julho, certo? Então temos 3 semanas para decidir qual livro nós usaremos, certo? E um outro ponto que eu acho muito interessante trabalhar aqui é o seguinte: tem que ser um livro, primeiro, de valor acessível, ou seja, eu acredito que um livro que chegue ali nos 80, 90 reais esteja bom. Acima disso, eu acho que é um pouco pesado, então vamos tentar trabalhar ali na faixa de 70, 80 reais, que eu acredito que seja o valor mais acessível para todos, beleza? Um livro que tenha de 300 a 400 páginas, não passe disso, porque vai ficar um pouco complicado, e um livro de não ficção. Então quero começar com não ficção, até porque eu acho que boa parte do público desse canal se interessa justamente por isso, porque a maioria das leituras coletivas realizadas pelos outros youtubers que falam sobre livros, geralmente são livros de ficção. Então quero diferenciar um pouco nesse sentido, pelo menos nessa primeira leitura. Podemos diversificar posteriormente? Podemos, mas para começar eu preferiria um livro de não ficção. Então eu peço que vocês mandem as sugestões. Eu trouxe aqui 2 livros só para mostrar um exemplo de livros possíveis para essas leituras coletivas. Então vou começar por O Melhor do Teatro Grego, certo? Da editora Zahar. Um livro que traz 4 peças. A primeira se chama Prometeu Acorrentado, do Ésquilo. A segunda, Édipo Rei, do Sófocles. A terceira, Medeia, do Eurípides. A quarta, As Nuvens, do Aristófanes. Num caso hipotético de uma leitura desse livro, por exemplo, são leituras bem rápidas de serem feitas, embora trabalhosas, né? Eu acredito pela forma como o texto é composto, mas enfim. Poderíamos, por exemplo, nesse caso hipotético aqui, fazer discussões quinzenais falando sobre cada uma das peças. Então, na primeira quinzena, Prometeu Acorrentado, na segunda quinzena, Édipo Rei, enfim, entenderam? E assim sucessivamente. Ou, por exemplo, 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do Marcos Napolitano, da editora Contexto. Um livro com um pouco mais de 300 páginas também, 350. E aí, nesse caso aqui, eu acredito que poderíamos dividir o livro em 3 discussões, e aí discussões mensais, não quinzenais, com mais ou menos 100, 110 páginas cada discussão. E aí eu faria a divisão, se vocês de fato tiverem interesse nesse livro, ou no Teatro Grego, e aí nós podemos discutir as datas certinho. Gostaria de iniciar a leitura desses livros no mês de agosto, certo? Então vou deixar aí umas 3 semanas para que vocês possam comprar o livro a partir do momento ao qual nós definirmos de fato qual deles será. E enfim, não precisa ser nenhum desses. Algumas pessoas já sugeriram Darcy Ribeiro, eu acho possível também. Enfim, fiquem à vontade para mandar sugestões
por esses 3 meios que eu falei, certo? É isso, pessoal. Esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixem isso nos comentários também para que eu traga conteúdos similares posteriormente. Em outras situações, conteúdos um pouco mais diversificados, né? Porque nesse vlog, devido ao meu braço, eu fiquei só em casa falando sobre livros, mas eu poderia sim intercalar com outras situações, como por exemplo alguma corridinha que eu faço, alguma atividade física que eu pratico, enfim. Outras atividades só para diversificar, mas é claro que sempre o fio condutor do vídeo vai ser a questão literária, pois esse canal aqui é focado em livros, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, um comentário também. Enfim, se inscrevam lá no Instagram também. Entrem no grupo do Telegram. E é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima e um forte abraço.